Olá, gente querida, seja bem-vindo, seja bem-vindas ao nosso canal. Eu me chamo Leslie, vivo aqui na Suécia e hoje gostaria de compartilhar com vocês uma experiência muito interessante que me aconteceu ontem. Por esses dias, passou alguns dias aqui em casa, aqui em um shopping, uma jovem que nós a temos como uma filha do coração. O nome dela é Iliana, mas nós a chamamos de Ia, porque ela gosta de ser chamada de Ia. Vou explicar tudo começou. Ia era namorada do meu filho, quando ela tinha 16 anos, meu filho tinha 17, isso foi em 2012. E depois, em 2013, nós fomos morar em Londres, e meu filho naturalmente não quis voltar, quis vir com a gente, porque ele estava namorando com ela. Então ele ficou aqui estudando e namorando ela, e eles se conheceram num ensaio de música, porque ela é violonista, aliás, não é violinista, mas gosta de tocar violino. E meu filho também, quando ele era bem menor, na idade de 10, 12 anos, ele tocava violino. E depois ele passou para o piano. Então foi nesse período que eles se conheceram, foi a música que os atraíram. Então foram mais ou menos 2 anos e meio de namoro, mas infelizmente não deu certo. Eles chegaram a nos visitar lá em Londres. Primeira vez eles foram os dois, né? Passaram um final de semana lá. E depois, na segunda vez, foi ela com a mãe e o irmão. E o meu filho, aconteceu alguma coisa que ele não foi. Então a Ia não queria perder essa oportunidade, ela foi com a mãe e o irmão. Foi maravilhoso, nós rodamos aquele Londres quase tudo, né? Porque é impossível, é muito grande. Mas foi muito bom. E aí foi nascendo cada vez mais esse carinho de Deus também, né? Porque tem sempre uma pitada de Deus aí, né? Toda essa história. Porque é assim que começa. Porque o ganhar almas é sábio, como diz o rei Davi, né? Nosso rei agora atual, é Jesus. Então, aí nasceu um grande carinho, tal, mas infelizmente não deu certo. Aí um dia eu vim aqui à Suécia para visitar minha família, meus filhos, e eu vi ela passar, justamente no dia do meu aniversário. Então eu falei assim, ei, tudo bem? Ela meio sem graça, meio tímida, porque eles se separaram, foi uma situação meio complicada, e meu filho sofreu um pouquinho com essa situação, então ela se sentiu assim, meio envergonhada, e ela me pediu assim, como fosse indiretamente, desculpa, e eu me lembro que ela também me convidou para ir na formatura dela, mas infelizmente eu não pude vir, porque nós estávamos lá e talvez ela pensou que eu fiquei chateada com ela. E eu disse, não, gente, olha, eu falei, o irmão dela estava junto com ela nesse dia. Eu falei, não, tudo bem, eu compreendo muito bem a situação. Não deu certo, não deu certo. Eu não estou aqui para julgar você porque não deu certo. Eu gosto de você, você gosta de a gente, eu achei muito lindo. E foi assim, foi nascendo aquele carinho. Todas as vezes que eu vim à Suécia visitar meus filhos, eu trazia um presentinho para ela. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, ela tem uma índole muito interessante. Ela nunca me pediu nada. Ela nunca me, assim, insinuou, sabe, com as pessoas que, você pode fazer isso aqui para mim, pode comprar isso aqui para mim, sabe? Ela sabia que a gente tinha uma vida, assim, de viagem, mas ela nunca pediu nós nada, nada. Ela queria mesmo nosso carinho. Então eu comprava algumas coisinhas para ela, tal, às vezes. Aí, então, todas as vezes a gente convidava para tomar um fika, né? Que fica aqui na Suécia, não é? Na Suécia, gente. O fika, a palavra fika significa você sair para tomar um café, uma merenda. Antigamente se dizia merenda. E às vezes a gente almoçava e nasceu aquele carinho, muitas coisas se passaram e nós dividimos muitas experiências, falávamos muitas coisas, assim, pouco a pouco, né, gente? A gente não pode encher a pessoa, assim, tipo assim, a pessoa está tomando leitinho, não pode dar comida muito rápida, sólida. Então, sempre dando a mesma experiência. E foram passando os anos e uma vez eu estava em Portugal e Deus falou bem claro para mim que orasse e eu intercedesse pela vida da Ia e pela mãe, pela toda a família dela. Então começou a nascer cada vez mais, sabe, clamando, orando por ela quase todos os dias. Então, depois teve um período que ela queria estudar na universidade e aí meu esposo ajudou ela em muitas situações, na ajuda, nos estudos. Primeiro ajudou ela
na área de que profissão ela poderia buscar. Então ela se formou, meu esposo ajudou ela muitas vezes, sabe, estudo mesmo de sentar até ajudar no sueco. E foram muito tempo. E depois ela se formou, ela conseguiu um trabalho, estava toda feliz. Trabalhou lá um ano e pouco, ela trabalha ainda lá. Mas aconteceu algumas coisas e ela falou assim, eu vou dar uma pausa. E foi exatamente quando eu contei as histórias, né, de todas as experiências que meu esposo passou. Interessante porque isso as nossas experiências para ela está sendo uma base, né? Então ela falou, olha, eu vou dar uma pausa, assim como você fez, Michael. Vou dar uma pausa nos meus estudos e vou fazer um curso específico, vou entrar em um outro estudo na área de violino, porque eu quero ser uma violonista. E ela faz parte de uma orquestra lá da cidade de Eskilstuna, né, que é a cidade que nós estávamos, né, foi a cidade que Deus me levou pela primeira vez, que lá meu esposo nasceu e tal. Então ela falou, eu quero estudar para ser violonista e continuar minha carreira como ela estudou. Peraí, eu até esqueci de dizer, ela se formou em professora de criança, assim, tipo, como é a palavra, eu não sei, gente, mudaram muitos termos no Brasil. Criança entre meses até um ano e meio, primário, não sei. Então ela se formou na universidade, foram 3 anos, e agora ela quer estudar. Então ela falou, eu falei para ela assim, você quiser, você pode passar uns dias aqui em casa e ir ao shopping. E você sabe, aqui na Suécia, gente, não é muito normal você visitar as pessoas, assim, dormir, né? As pessoas têm vergonha. Ela pode vir aqui na cidade e ficar num hotel. Tipo, os suecos, eles não ficam na casa dos outros, eles ficam num hotel para não ficar na casa de ninguém. Então, mas ela ficou aqui em casa alguns dias. Gente, no total são 11 anos de relacionamento. Muitas experiências que nós dividimos com ela, compartilhamos com ela muitas vezes. Por exemplo, quando nós nos mudamos de volta para a Suécia no período da pandemia, nós fomos nós tornamos vizinhas, morávamos bem perto uma da outra. Interessante que meu filho não sabia de nada disso. E vou contar uma coisa muito interessante nessas brincadeiras todas, né? Muitas aventuras, gente, muitas aventuras. Uma vez eu pedi, você pode nos levar na estação do trem, porque nós estamos a caminho para Portugal. E nós temos muitas malas. Ela falou, não tem problema não. Só que nesse dia, um dia anterior, meu filho foi para nossa casa e dormiu lá e estava lá. E ele ia ficar lá. E aí eu pensei, ela foi muito sábia. Ela disse, ela nos mandou uma mensagem e disse assim, olha, eu não vou pegar vocês com o carro de vocês, vou pegar com o meu carro, porque se o carro de vocês não estão aí, o Oscar vai ficar desconfiado. Aí o que acontece? Ela pegou o carro dela, levou a gente, assim, parecia o 007, ela de boné, de óculos escuro, entra aí e tal, a gente entramos e tal, o Oscar não viu, porque o Oscar não sabia, porque foi, não sabe, eles desmancharam uma situação meio assim, delicada, e parecia, sabe, como se estivesse o traindo. Mas não é, ela gosta da gente. De uma maneira indireta, ele sabe que nós temos um contato com ela, mas não assim tão profundo, entende? Então ela nos levou na estação de trem e tal. E bom, passou tanto tempo, todas as vezes que a gente tinha oportunidade, nós íamos no centro, tomar um sorvete, talvez um café com bolo, às vezes a gente almoçava, não era sempre, mas acho que mais ou menos assim, de vez em quando. Olha, aí o que aconteceu? Aí esses dias, ela passou uns dias aqui em casa. Por isso que eu falei para vocês, eu achei assim muito interessante, porque ela entrou em contato com a gente e perguntou se ela poderia passar uns dias aqui em casa. Por quê? Porque em agosto, ela vai entrar na outra universidade para se especializar nessa área de violonista, porque é a área que ela quer. Eu sempre disse para ela, você tem esse chamado, você tem um dom de tocar o violino, quem sabe você pode rodar o mundo, né, tocando violino, em orquestras, e eu sempre incentivando ela. E ela gosta de ouvir as coisas que nós já passamos, porque para ela tem uma esperança, para ela disse, eu quero ajudar meus pais são separados, eu sei que ela veio de uma vida, de uma família assim, meio conturbada, no sentido assim, nada de álcool, nada de droga, mas
assim, separação, né? Os pais são separados, e então ela quer uma vida um pouco melhor para a mãe, ela quer viajar com a mãe, ela não tem situação financeira ainda, então. E aí ela passou esses dias aqui em casa, foi muito bom, sabe? Nós rodamos tudo isso aqui, nós tomamos sorvete, fomos no shopping center, nós fomos nos museus, nós fomos em vários lugares, no parque. Olha, nós fomos na praia, que tem praia aqui, mas não de água salgada. Nós fomos, rodamos todos os dias. Foi muito bom, falando de Deus, falando das experiências, sabe, minha, cada vez mais. À noite nós jantávamos, sentávamos para ficar vendo televisão, comendo pipoca, falando de vida. Muito bom mesmo. E ontem fui levá-la na estação de trem para despedi-la e deixa eu voltar uma história antes de entrar nesse assunto. Um dia anterior, eu mostrei para ela um pequeno álbum da minha vida, desde que eu cheguei aqui, falando de vídeos que eu fui. Olha, desculpa o barulho, gente. De pessoas assim, TV, eu fui entrevistada por TV, eu já saí em jornais, muitos jornais, eu já saí em revistas, de escola, de universidade. Olha, nem universidade eu não tenho aqui, mas eu já saí numa revista de universidade aqui. Então, e eu mostrando para ela, olha, eu gostaria, quando eu sair deste mundo, dessa Suécia, quando Deus me levar, eu gostaria de deixar uma legacy, como se legacy em inglês, como é que em português, um legado, yeah. E então são muitos anos, ela ficou surpresa, falei, não sabia da sua história, falei, pois é, eu tenho vários vídeos, eu tenho fotos, eu fui entrevistada muitas vezes, não sei porquê, Deus me chamou para isso. Eu não sei, gente, eu não sei. Eu nunca fui atrás de revista, de nada. Gente, eu sei nem editar um vídeo. Tô aqui, ó. E aí eu mostrei esse lado que ela não conhecia. Tá bem. Aí quando foi ontem, por coincidência, nós estávamos a caminho para a estação do trem. Nós passamos antes bem assim no jardinzinho, assim no museu do Fósforo, né? E o que acontece? Veio uma jovem, eu pensei que ela ia fazer alguma pergunta sobre a cidade. Eu falei, oi, não conheço quase nada aqui, eu tenho 4 meses aqui. E ela fez uma pergunta, olha, eu sou do jornal Jönköpings-Posten, quer dizer, mais ou menos como os Correios de Jönköping. E eu gostaria de fazer uma entrevista com vocês sobre tatuagem. Eu falei, oh meu Deus. Eu pensando, tatuagem? E as perguntas eram mais ou menos assim, se ela perguntou a minha idade, o meu nome e se eu tivesse alguma tatuagem. Eu disse, olha, eu não tenho tatuagem, mas peraí, eu tenho uma tatuagem que eu fiz nos anos 80, eu comecei a fazer, e só que naquela época era meio grosseiro, era assim como umas agulhas, aí começou a doer muito, eu falei, não termina não, aí ela me perguntou o que eu queria, o que eu estava intenção de fazer, eu pensei, era uma meia luazinha pequenininha, mas nem meia lua saiu porque estava doendo muito. E eu pedi para não continuar e até hoje eu devia ter uns 20 anos, mais ou menos, assim. E aí ela me perguntou, se você fosse de fazer uma tatuagem, continuar a fazer uma tatuagem, você faria o quê? Eu pensei, eu falei, eu acho que eu faria um coração assim, sabe, batendo, dizendo que eu estou viva. Sabe aqui quando vocês vão fazer o EKG, faz assim? Então eu mais ou menos assim, um coraçãozinho e tal, para simbolizar que eu estou viva. Aí depois, no final, ela fez umas perguntas e me perguntou se você quer acrescentar mais alguma coisa. Eu falei, bem, nós estamos vivendo uma sociedade que se fosse 10 anos atrás, talvez eu não concordaria, né? Porque até hoje, né, eu não tenho vontade de fazer uma tatuagem, mas se eu fosse de fazer, eu faria essa. E aí eu disse assim, olha gente, a única coisa que eu recomendo é não escrever o nome daquela pessoa, né? Você não sabe se aquela pessoa vai ser momentânea, então o nome daquela pessoa, aí mais ou menos assim. Aí depois entrevistou a Ia, e a Ia mostrou a tatuagem dela e tal, e mostrou a história por detrás da tatuagem, amor. E aí, depois da entrevista, ela disse assim para mim, Leslie, eu não sabia que você tinha uma tatuagem. Eu pensei que você era uma crentona, que você era cheia como eu dizer, prejudice, em inglês,
Gente, tem algumas palavras que eu me esqueço. Preconceitos, isso mesmo, prejudice. Preconceitos. Aí, porque eu acho que o Oscar, meu filho, deve ter comentado alguma coisa com ela, eu entendo. Aí eu disse para ela, olha, Ia, eu não sou preconceituosa, não sou religiosa, eu não estou aqui para julgar ninguém. As pessoas têm o direito de fazer o que quiser. E eu fui conversando com ela, ela falou de uma maneira como quem diz assim, você cada vez me surpreende. E eu falei, que bom que você ouviu a outra parte, né? E foi muito lindo, gente. Então agora eu quero mostrar para vocês, antes de eu terminar essa entrevista, aliás, esse vídeo. Então é isso, gente, porque ganhar alma aqui neste país pode levar 5, 10, 20, talvez muitos anos, mas é importante uma coisa que eu quero deixar para vocês, que é o livro de Jeremias, capítulo 17, do 9, mais ou menos 14, que fala sobre o coração. Tudo que você deve guardar é o seu coração. Tem pessoas que dizem assim, não, sabe uma coisa, Deus conhece o meu coração, quando você fala de Jesus para elas. Mas uma coisa eu digo, realmente Deus conhece o seu coração, que é perverso, que é enganador, que é vaidoso, entende? Então vamos guardar o nosso coração. Todos os dias eu peço a Deus. Então é isso que eu queria deixar para vocês. E é muito importante ganhar almas sabiamente, tá bom? E aqui está a entrevista que saiu hoje, a entrevista foi ontem e a entrevista saiu aqui. Aqui está a entrevista. E tá eu aqui, olha. Tá aqui a sombra aqui. Ela tá aqui embaixo. Bom, infelizmente não dá para entender porque tá em sueco. Mas eu posso deixar aqui no link. Se chama Jönköpingsposten. Gente, eu já saí em muitas revistas. E uma dessa, bem rápido, eu vou deixar aqui para vocês, foi em 2006. Quando uma revista do sul da Suécia me entrou em contato comigo e fizeram várias perguntas, sabe? Porque eu vim para cá, qual foi... Várias perguntas. Aí eles foram na minha casa, me entrevistaram, tiraram fotos e depois eles me mandaram um prescripto, um esboço, o que eles iriam postar. E estava escrito assim, que foi o destino que me trouxe à Suécia. Eu disse assim, olha, foram vocês que entraram em contato comigo. Se vocês quiserem realmente deixar esse artigo, vocês querem postar esse artigo, eu gostaria que você colocasse o que eu falei, que foi o Senhor, foi Deus que me trouxe aqui. Então eu gostaria que vocês me respeitassem, assim eu falei. Aí eles realmente falaram que foi Deus que me trouxe à Suécia. Então uma entrevista linda, umas fotos maravilhosas, foi de 2006. Um dia eu vou mostrar tudo isso para vocês, gente. Agora não é o momento, eu ainda estou aprendendo a editar filmes, vídeos. No momento certo eu vou fazer algo assim bem interessante, porque eu não sou muito usada dentro da igreja, gente. Eu sou usada lá de fora. E essa maneira de ser entrevistada, de ser até na televisão, que eu vou mostrar um dia para vocês, já fui entrevistada pela uma televisão da cidade local de Eskilstuna uma vez. Então, quer dizer, Deus me surpreende muitas vezes, principalmente quando às vezes eu estou triste e às vezes, sabe, eu sou ignorada, eu sou em várias áreas, então Deus me mostra, não, eu estou no comando, eu vou, na hora certa você vai ser usada, Ele está me preparando, eu sei disso que Ele está me preparando, não é fácil, gente, não é fácil, mas eu sei que Ele está no comando e eu estou aqui, eu quero fazer a vontade dEle, tá bem? Então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês, que Deus os abençoe, continue sendo a luz, continua sendo o sal. E outra coisa, não confia no nosso coração. Tudo que tem que guardar é guardar o nosso coração, tá bem? E saia e leva a mensagem de arrependimento. Uma das coisas que eu falo, muitas pessoas falam assim, Jesus te ama. Realmente Jesus me ama, Jesus te ama. Mas Jesus quer que você se arrependa, que eu me arrependa. Tá bem? Esse é o verdadeiro evangelho.
metanoia, mudança de entendimento, de pensamento. Não é que nós temos que se formar neste mundo, que o mundo seja transformado pelo poder do Evangelho. E o Evangelho é no seu maneira de você viver. Todos os dias você tem que se arrepender. Todos os dias você tem que se entrar dentro de joelho da frente do Senhor e se arrepender, tá bem? Fique na paz, que Deus abençoe grandemente. E mais uma alma, graça te dou. E ora por nós, por mim e pela Iliana. A chamo de Ia, é a nossa filha, uma das nossas filhas do coração espiritual. Não sei se você sabe, eu perdi uma filha, mas Deus está me dando muitos filhos e muitos filhos. E vocês também. Vão por este mundo e ganham filhos para o Senhor. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos, tá bem? E cada um, até os meus próprios filhos, deve se arrepender dos seus pecados, tá bom? E ter um encontro pessoal com Ele. Então, eu já falei muito, gente, que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir. Jeremias, capítulo 17, todo. Até a paz. Heido! Tchau!